É campeão, 50 vezes campeão do Campeonato Baiano. O Bahia venceu o Jacuipense 3-0 na final, gols de Jacaré, Cauli e Everaldo, e conquistou a 50ª taça do Campeonato Baiano. O título importante para esse início de temporada, para esse início de projeto, nessa nova fase do Esporte Clube Bahia, desde que o clube se transformou em SAF. A expectativa é de conquistas, de grandes contratações, de grande de montagem de grandes times, né? O Bahia iniciou a temporada com essa expectativa e também com essa responsabilidade e não estava indo muito bem quando foi eliminado, por exemplo, na Copa do Nordeste, né? E apesar de ter classificado na Copa do Brasil, não fez bons jogos, né? Principalmente o jogo contra o Camboriú na segunda fase da Copa do Brasil. Mas no Campeonato Baiano, tirando o susto contra o Itabuna no jogo da semifinal, o Bahia foi absoluto, né? É o melhor time da competição, disparado, tecnicamente, e também mostrou isso dentro de campo. Quando o Bahia precisou fazer o placar, quando precisou vencer, o elenco deu conta do recado, como foi nesse jogo de hoje, né? O Bahia havia empatado em 1-1 lá em Riachão do Jacuípe, e nesse jogo da volta, né? O Bahia fez um jogo mais sensato, eu diria um jogo mais coerente, um jogo também mais equilibrado, e venceu, né? Venceu com folga, 3-0, apesar do jogo no primeiro tempo ficar permanecer em 0-0, né? Boa parte do segundo tempo ali também, até sair o primeiro gol, o jogo parecia que caminhava para as penalidades, não um jogo não truncado, mas um jogo assim amarrado, com chances mais chances do Bahia, mas não eram chances claras de gols, né? Eram jogadas de ataque, mas não eram aquelas possibilidades muito claras de finalização. Mas o Bahia fez um jogo, como eu disse, equilibrado, um jogo consistente, sem oferecer riscos, né? Porque no jogo do jogo da final de ida e também na semifinal, o Bahia foi uma equipe, entre aspas, mais irresponsável. Foi uma equipe que foi com muita sede ao pote e deu chances, né, ao Itabuna. Tanto é que o Itabuna marcou gol, né, tanto na Fonte Nova quanto no jogo da ida, quando venceu o Bahia, e também no próprio jogo de ida, né, da final contra o Jacuipense, né, o Bahia, apesar de ter buscado o empate, mas saiu perdendo justamente por isso, porque foi um time que realmente mandou no jogo, mas deu espaço, né? Foi um time que tentou de todas as formas vencer, mas foi um pouco irresponsável, ou talvez assim a melhor palavra seria um pouco desequilibrado, né, no seu sistema defensivo. Hoje não. Hoje o Bahia fez o que se deve fazer. Hoje era jogo para ser campeão. Não importa se joga bonito, não importa se joga feio. Clássico e também decisão de campeonato, você tem que jogar para vencer. Você não precisa jogar tecnicamente, jogar tão bonito, tão plástico, né? Mas, se for possível, sim. Mas não sendo final, o objetivo é vencer, é conquistar a taça. E hoje o Bahia foi muito efetivo, porque o Bahia cumpriu o seu objetivo, já repito, sem sofrer nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de risco, né? O jogo, apesar de ficar por muito tempo em 0-0, mas a todo instante teve o controle, né? Teve o domínio do Esquadrão de Aço. Então, voltando a essa conquista, é importantíssima, né? E aí é importantíssima para o Bahia enquanto instituição, porque conquista o troféu de número 50 do Campeonato Baiano, hegemonia absoluta da competição, né? Além da marca expressiva para o clube, traz também o respeito, né? O respeito ainda maior, porque ninguém chega a 50 troféus por acaso, né? É uma grande marca, é uma grande conquista, isso também impõe respeito, né, aos adversários, isso você se coloca como gigante, né, na região, no Nordeste, também no Brasil. Então é importante vencer, é importante você estar familiarizado com os triunfos, com as conquistas, né?
mais do que vencer jogos, é preciso vencer campeonatos, né? Então, o Bahia precisava. Eu até disse ontem no vídeo que eu fiz aqui, o Bahia não era favorito, somente, né? O Bahia era favorito e tinha a obrigação de vencer. O Bahia tinha a obrigação de ser campeão. Então, que bom que o time não sentiu que o time dentro de campo fez o que era a sua obrigação, que era vencer o jogo e era ser campeão, né? Na verdade, a obrigação era de ser campeão, mas o time foi além, o time venceu, convenceu e foi campeão. Parabéns à comissão técnica, parabéns aos jogadores, mas a gente tem que destacar, né? A gente tem que destacar e falar isso aqui de forma muito veemente. Parabéns à torcida do Esquadrão de Aço. Para mim, grande responsável pela conquista do Bahia. Mesmo nos momentos difíceis, a torcida fez a diferença, né? Não foi só no jogo de hoje que a torcida lotou a Arena Fonte Nova. Durante toda essa temporada, a torcida fez a sua parte. E quando eu digo que a torcida fez a sua parte, ela também protestou quando foi necessário. Porque a torcida, ela é reflexo do time, né? A torcida, ela reage ao que o time exerce ou ao que o time executa dentro de campo. Então, o torcedor que é passional, né, o torcedor que é passional, mas é um passional com base no que é, no que ocorre, né, é decorrente do que vem de dentro do jogo, dentro dos 90 minutos. Então, a torcida do Bahia foi espetacular. Ela apoiou incondicionalmente, cobrou quando foi necessário, né, até para que o elenco desse essa mudança de rota, porque a gente observa que o Bahia, de 3, 4 jogos para cá, o time evoluiu, né? Ainda não é parâmetro para o que o Bahia vai enfrentar na temporada, não é, porque o Bahia vai enfrentar o Brasileirão e vai enfrentar fases mais agudas da Copa do Brasil, mas é nitidamente que aquele Bahia, né, que deu vexames, né, deu alguns vexames na Copa do Nordeste, não é o mesmo Bahia desses últimos jogos, né? Da semifinal contra o Itabuna, o jogo da volta, as duas finais, né? E o último jogo também da Copa do Nordeste contra o CRB é um outro Bahia. É um time mais sintonizado com a partida, é um time mais coeso taticamente, é um time mais equilibrado, né? Um time que continua buscando ainda, né? O ser um time ofensivo, é um time que continua buscando a possibilidade de gol, mas é um time também que se resguarda muito mais. É um time que não deixa sua defesa tão exposta. Ainda precisa fazer correções, tem contratações chegando, né? Eu acho que já a partir da reapresentação do elenco, né? E com a integração, a reintegração dos que já chegaram e dos que vão chegar também, né? O Ademir, o Vitor Hugo, o Tassiano, o próprio Iago Felipe, né? Que já é uma contratação de um patamar diferente, um jogador que conhece, um jogador que vive a Série A. Então agora o Bahia precisa comemorar essa conquista, porque é importante para início de projeto, né? É importante também nessa nova fase do Bahia, em parceria com o City, eu falava sobre isso, é importante o troféu, era importante a conquista, né? Para marcar, para selar essa nova fase, né? Para trazer uma nova identidade para esse Bahia que promete, né? Que promete ao seu torcedor que vai voltar a ser muito vencedor, né? E o Bahia, ele já é vencedor. É uma equipe que é vencedora, mas que precisa voltar a ser mais protagonista. Então, nesse momento, o Bahia tem que comemorar o título, apesar de ser estadual, mas é um título que tem sim sua relevância, tem sua importância. E outra coisa, campeonato que você disputa, o importante é vencer, seja ele qual for, né? Então, tem que comemorar, né? Porque é sempre importante levantar uma taça, levantar um troféu. E a partir dessa comemoração, aí o Bahia precisa, né, dar continuidade a essa sequência, né, e se preparar para o Brasileirão, que é a grande missão do tricolor, né? A grande missão é permanecer na Série A. O Renato Paiva já falou sobre isso, mas permanecer na Série A quer dizer que você pode
simplesmente permanecer, você pode brigar por Sul-Americana, Libertadores e pelo título. Então, quando eu digo permanecer, é o primeiro ponto, é o primeiro objetivo. A partir daí é conquistar, né, mais objetivos. E para isso é preciso ter essa vontade, é preciso ter essa coesão, né? E então o Renato Paiva, com esse título, ele ganha muito mais crédito, né? Ganha mais crédito e mais tempo também e mais paciência, né? O torcedor da própria diretoria executiva do Bahia, né? Que em momento algum se mostrou ali, se mostrou que estava pressionado o Renato Paiva, mas a gente sabe que futebol vive de resultados. Então foi importante para o Renato Paiva também a conquista do Campeonato Baiano. Para o elenco, né, para alguns jogadores em especial, também a conquista coletivamente, a gente já falou do clube, né? Falando individualmente, essa conquista foi importante para a consolidação de alguns atletas, como o Biel, por exemplo, né? O Biel que é disparado até que a melhor contratação custo-benefício do Bahia, né? Pelo que tem entregado, né? Pelo que tem entregado, para você ter ideia, o Kaique sequer entrou em campo, né? E o Biel continua sendo o destaque, jogo após jogo, né? Dia após dia, o Biel continua como destaque, né? O Chaves também, eu acho que é um jogador que mostra que tem o DNA vencedor. Foi assim no Independente Del Valle, chega ao Bahia e em 3 meses já conquista um título. Então isso é importante, né? Esse tipo de jogador no elenco, jogadores que têm familiaridade com a conquista, né? Isso também conta. Não é só a qualidade técnica do jogador, é também essa questão. É o jogador que gosta, é o jogador que quer vencer. Outro jogador que também passou por um momento muito instável, né? É um jogador que eu acredito que não é ainda o jogador ideal para o Bahia, mas é um jogador que dentro desse próprio Bahia a gente tem que reconhecer e a gente tem que elogiar. Deu a volta por cima, treinou mais, né? Treinou mais e deu a resposta em campo, que é o Everaldo, né? Repito, é um jogador que os números, não sou eu que estou aqui opinando, os números do jogador mostram na sua trajetória que ele não é esse goleador que o Bahia espera, que o torcedor espera. Mas ele chegou e está sendo sim esse artilheiro, esse goleador. Então, mérito para ele, palmas para ele. E eu sei que foi com muito mais dificuldade, porque ele teve um cenário todo desfavorável. Começou mal, criticado, mas foi um cara que soube absorver as críticas, soube receber e fez o que é certo, né? Não ficou rebatendo a imprensa, não ficou de cara amarrada, pelo contrário, treinou mais, falou menos e deu a resposta dentro de campo. E agora termina a competição como empatado, né? Artilheiro da competição é importante para motivá-lo a seguir em frente nessa nova jornada do Bahia, que é a partir de agora Brasileirão e Copa do Brasil. Subiu o patamar. A partir de agora o Bahia vai ter que entender isso, mas é importante vencer essa etapa que era o estadual. Então, para subir de patamar, era obrigação do Bahia ser campeão baiano. E o time deu a resposta em campo. Então, parabéns a todos os atletas, comissão técnica, diretoria executiva, né, que é quem montou também e possibilitou a montagem desse time, desse elenco. Então, parabéns ao Bahia, 50 vezes campeão baiano. Né? Parabéns também assim, ao Renato Paiva também, que apesar das críticas, apesar das teimosias, mas soube se reencontrar, se reinventar dentro da competição. A gente tem que também valorizar e reconhecer quando um treinador ele consegue enxergar e consegue mudar. Porque um treinador que consegue mudar, ele mostra que ele tem repertório, ele mostra que ele tem qualidade, porque nem sempre você pode abraçar e morrer com suas convicções. Então, parabéns ao Bahia, parabéns a toda a torcida, a toda a massa tricolor, né, pela conquista de mais um título. E é como a gente diz aqui, né, comemorar com responsabilidade, comemorar, né, porque é importante. E outra coisa, e volta, né, porque já eram 2 anos que o Bahia não disputava a final, então merece comemorar muito, né, porque título se comemora, título se, né,
jogo de título se ganha, né? Então, parabéns mais uma vez aí ao Esquadrão de Aço. Você que chegar no nosso vídeo, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal 2x1 aqui no Tem Empate.